Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou conversar com a Lúcia, que ela é médica, mãe, minha conterrânea. Você nasceu em Videira, Lúcia? Nasci em Videira. Então tá, é videirense. Somos videirense, né? Somos videirenses. Vamos conversar e vamos bater um papo sobre algumas coisas. O que vier, né, Lúcia? O que vier na nossa mente. A tua frase, né? Vamos aonde a conversa leva. Exatamente. Lúcia, vou começar então com a foto. Vou colocar a foto aqui na edição. Me fala um pouco sobre essa foto. Então, esta foto mostra a minha família, né? Que é assim, eu sempre me vi sendo mãe de 3 crianças. E Jura? sempre quis. Assim, eu não tinha muita ideia, uma programação assim definida de como que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria ser mãe de 3 crianças. Acho que porque a gente era em 3. E eu achei assim, em algumas situações da minha vida, eu achei que foi imprescindível ter 2 irmãos. Eu sempre dizia assim, um de cada lado. Tinha um de cada lado. E aí eu tinha essa impressão, assim, que eu precisava proporcionar para os meus filhos a mesma possibilidade de ter um de cada lado, se precisasse de alguma ajuda, de algum apoio. E aí eu sempre planejei ter 3 filhos. Então ali tem o Pedro, que é o mais velho, tá agora com 16, o Fabrício está com 15, que é o do meio, e o Gabriel 11. Eles são super mega gigantes, mas eles têm essa idade próxima, assim. Nossa, você teve filho bem pertinho um do outro, né? Foi, bem pertinho. Era também meu plano, né? Porque e meus irmãos também, a gente nasceu tudo escadinha, né? Um pertinho do outro. Mas o Gabriel atrasou um pouquinho. E o meu plano era ter super pertinho, assim. Só que aí ter filho não é a decisão de uma pessoa só, né? Então o Marcelo, quando a gente teve o Fabrício, que era o segundo, ele me falou assim, ó, eu preciso de um tempo. E ele achava que era melhor ficar só com 2, e eu fui tipo, devagarinho, dando tempo para ele, mas tentando explicar para ele que, imagina o terceiro, imagina, né, a tua vida, como vai ser boa e tal. E assim, para mim, tanto fazia se viesse menina ou menino, mas eu torcia para vir uma menina porque eu tinha 2 meninos. Mas aí eu sabia que vinha guri, sabe quando tu pensa assim, mas sabia que vinha guri. Eu acho que se eu tivesse mais, eu ia ter só filho homem. Mas enfim, né? Então. Porque você tem, com o teu marido, são 4 homens em casa, 4 né? homens, sim. O meu Como é varal que é essa administração? o meu varal é uma seleção de cuecas de todos os tamanhos, assim, é muito bonitinho de ver o varal. Que engraçado, nossa, meu Deus, que você tem também 2 irmãos, né? Então é 2 só irmãos. tu e tua mãe. Não sei, os Sim, meninos têm filhas? tem, Os teus os irmãos? meninos têm. Ah, Sim, tá. 2, os 2 têm filhas. Ah, que legal. Ah, que legal. É. Ô, Lúcia, e nossa, porque tua casa deve ser super agitada, né? Tu teve filho sendo médica. Quando você teve o primeiro, você morava ainda em Curitiba, né? Morava, tu lembra? Eu lembro Lembro, muito de lembro você dele. indo com a Michelle Bebê. lá, sabe aquele alívio quando vocês iam e eu pensava, ai, porque a gente, naquela fase com o bebê, né, você não aguenta mais os braços e tudo a gente faz com o bebê no colo, tudo com o bebê no colo. Aí eu lembro quando vocês iam lá, eu pensava, ai, que bom, as duas bem felizes pegavam o Pedro, então era tão bom. Mas sim, o Pedro ainda nasceu lá. Nasceu. Ah, então Nasceu ele é de lá. Curitiba. E os outros meninos nasceram em Videira. Nasceram aqui. A gente veio para Entendi. Videira, que foi assim, eu tinha terminado a especialização em cardiologia, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava bem no finalzinho do programa. Faltavam, acho que 2 fins de semana que eu tinha plantão de 24 horas e concluía. Nossa. Então, foi assim, foi bom que eu descobri a gravidez ali, nesse período. E aí logo terminou. Mas ainda o meu plano era ficar lá em Curitiba, eu queria fazer mais algum, eu queria fazer um curso de ecocardio, eu queria continuar fazendo Ah, entendi. tipo esmeraldite, assim, sabe? Queria melhorar isso, melhorar aquilo, achava que não Ah, estava assim preparada para abrir a porta para o mundo. A gente vive a vida inteira na escola, né? sim. E aí de repente te dizem agora acabou, agora vai você para o Agora mundo. vai. E Sim. então aí tinha bebê na história, eu ficava pensando, agora eu vou dar um tempo aqui, vou estudar um pouco mais, vou fazer um curso disso, outro daquilo. Mas aí o pessoal de Videira me ligou, porque eles tinham ficado com um problema de um único cardiologista na cidade. Então eles me falaram, olha, a gente está segurando para ti a vaga, mas se você não vier, nós vamos chamar alguém, porque nós estamos Sim. precisando. Daí eu Uhum. conversei com o Marcelo ainda estava, ele trabalhava numa empresa lá em Curitiba, ele não era autônomo.
E ele estava começando a fazer o plano de como que ele ia trabalhar para poder vir para a videira também. Entendi. E aí a gente decidiu, não, então vamos lá, vamos fazer as malas e vamos. Aí em 2006 a gente veio. O Pedro nasceu no finalzinho de 2005, então a gente veio em 2006, aí tinha o Pedro bebezinho. E logo que a gente chegou aqui, eu já engravidei do Fabrício. Tipo, o pessoal que não tem TV em casa, né? Boa, boa. Ô, Lúcia, e tu trabalha como cardiologista ainda? Agora não. Eu trabalhei como cardio na época que eu cheguei. Eu fiquei fazendo de 2006 até 2008 só como cardio. Só que assim, eu tinha o Pedro bebê, e aí eu tava grávida do Fabrício, aí o Fabrício nasceu em 2007, no começo do ano, e aí eu continuei trabalhando como cardio, mas assim, vendo que alguma coisa não estava certa, a minha vida não estava dando certo, eu não estava sendo mãe, e eu lembro do meu pai falando, meu pai era cardiologista também. Aí é o meu isso pai que eu ia te falou, perguntar, eu precisava saber se ele era, porque eu achava que era. ele era cardiologista, então ele fala, meio que assim, aquele negócio, né, tipo, você vai tendo mais afinidade com as coisas que você mais conhece. E aí ele falou mais de uma vez para mim, na época que eu estava na faculdade, daí quando eu fui para residência de clínica médica, que para fazer cardio tem que fazer antes a clínica. Aí ele falava para mim, olha, eu acho muito legal, amo cardiologia, fico muito lisonjeado que você queira fazer cardiologia, mas você não vai conseguir ser mãe. Você não vai conseguir ser mãe ou você não vai conseguir ser uma boa médica. Não tem como as duas coisas. Porque ele morava em Videira, ele tinha essa noção. E eu, o que eu pensava? Ai, que pensamento antigo, né? Tipo assim, óbvio que eu vou conseguir. Eu, ali em Curitiba fazia os esquemas, tinha cada um o seu horário que era sobreaviso, ou que era plantão. Eu pensava, nossa, vida normal, vai dar. Eu sempre trabalhei minha vida inteira, para mim não vai mudar nada. Eu vou simplesmente colocar bebês na minha vida e a minha vida vai ser. Só que não era, nada disso, não era. Nossa, eu engoli tudo que eu pensava. Olha porque só. realmente eu vi, ali por 2008, dizem que médico não quebra, ele não quebra financeiramente, porque ele sempre consegue, assim, trabalhar mais aqui, mais ali, pega um plantão, faz um posto, mas agora a saúde quebra. E a gente quebra mesmo. E a gente não percebe que quebrou, né? Até a hora que você cai. Então, assim, o Pedro tinha um aninho e meio, o Fabrício era recém-nascido, tinha 27 dias, e eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E era a minha vesícula. Minha vesícula estava explodindo, ela estava uma bola de pus. Então, assim, chegou um ponto, porque você vai levando, sabe? Você foi parada. E achando, eu achava que era pós-cesárea, porque eu tive eles de cesárea, eu não consegui parto normal. Então eu achava assim, é dor da pós-cesárea. Ah, não, é estresse, gastrite, tomava um remedinho aqui, automedicava, só fazia bobagem. E trabalhando assim. E aí chegou um dia que eu tava dando banho nele, era um frio, super frio, era em maio. E aí eu tava dando banho na banheirinha em pé, e eu não conseguia mais ficar em pé. Eu tinha que dobrar o joelho, assim, da dor que eu sentia. Imagina, era uma crise de colicistite, né? Super aguda, assim. Não conseguia respirar, não conseguia chamar. O Marcelo estava com o Pedro na sala, fazendo barulho de coisa, musiquinha. E eu batia com o pé na porta, porque eu não conseguia ficar o ar para chamar. E morrendo de medo de matar o neném afogado na banheirinha, né? Segurava ele com a... Bebezinho! E daí eu pensava, meu Deus, essa água vai esfriar, eu não consigo levantar, eu não consigo chamar. Aí eu batia com o pé e tentava não deixar a cabecinha do neném afundar. Guria, esse dia eu falei, não é possível, não é possível, alguma coisa tem que acontecer, porque não era isso que eu queria na minha vida. E aí eu comecei a repensar, né? E aí eu vi que realmente não dava para fazer cardio. Aí entrei naquela crise, assim, meu Deus, e agora? Porque eu foquei os últimos 8 anos da minha vida na cardio. E aí agora? O que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? E aí, assim, que nem dizem, Deus te mostra o caminho, né? Fecha uma porta, abre uma janela, é só você não fechar as possibilidades. Então, me chamaram para fazer auditoria médica, que é o que eu estou fazendo até hoje. A auditoria é assim, o médico tem que ser auditado, tudo que o médico faz para plano de saúde ou para SUS, para ele ser auditado tem que ser outro médico auditando. Não pode, para não quebrar sigilo, então não pode ser outro profissional. E aí não tem um profissional que faça só isso. E eu faço só isso agora. Mas assim, exatamente nesta fase da minha vida, eu estou numa transição, porque eu vou colocar de novo o consultório. Eu vou recomeçar o consultório, não está pronto ainda, estou só estruturando, mas eu vou começar a atender de novo, não vou fazer cardiologia, porque cardiologia eu não tenho perna para fazer, porque é muito sobreaviso, é muita emergência, é muita situação assim que eu
eu preciso ser mãe ainda, né? Eu tenho 3 filhos e eles têm uma mãe só. Então, eu preciso. O meu objetivo ainda é prioridade para eles. Mas eu vou atender, eu fiz a formação de pós-Covid, tratamento de síndrome pós-Covid lá com o Guilherme Peck, e aí eu tô fazendo a mentoria, muito legal, muito bom, assim, e eu vou abrir o consultório e vou nessa linha aí, vou trabalhar clínica médica. Uhum. Que legal. É uma fase transitória agora. Isso é muito legal, Lúcia. Sabe por quê? Porque existem muitas mulheres que trocam de emprego, né? Trocam de trabalho, trocam de visão, e às vezes são mães e tem que dar aquela reestruturada. Você também, se reestruturou em tudo. Sim. E eu não tenho filho, né? Então, eu ainda posso ter aquela ideia que se eu tivesse filho, eu conseguiria fazer tudo, mas eu sei que é humanamente impossível. Né? E porque todo mundo fala, não, dá, claro que dá. Mas assim. Dá, só que assim, a que custo, né? Você chega uma hora que você não. Você vê que você. A frase que meu pai dizia era assim, ó. Você não vai conseguir ser boa nas duas coisas. Vai faltar a mãe ou vai faltar a médica. As duas coisas você não vai conseguir atingir o potencial que você quer. Então, assim, isso que a gente resiste, a gente acha, mas como assim? Claro que eu consigo. Claro, vai. Mas, assim, eu tenho a impressão até que porque aqui em Videira como foi justamente aquela situação que só tinha um cardiologista, então a gente ficou durante um bom tempo só em 2, e era sobre aviso de 15 dias cada um, e o tempo todo chamando. Então, o pessoal que chamava, às vezes não era uma emergência cardiológica, mas a partir do momento que você atendeu o telefone, e aí ele te passa o caso, você chega lá no hospital, o paciente é teu, mesmo que não fosse cardiológico. Então, assim, tinha semanas que eu lembro, assim, de eu chegando do hospital às 2 da manhã, e entrava na sala, eu tava segurando o Fabrício uma trouxinha e o Pedro brincando no chiqueirinho, assim, sabe aquele cercadinho que a gente põe assim, e uma luz, assim, o Marcelo dormindo, meio segurando o neném, 2 da manhã e o Pedro acordado. E eu pensava, não, alguma coisa não tá... a conta não fechou. Não era isso, né? Não era isso. E aí, não era isso que eu queria. Não era isso. Outra coisa, assim, ó, eu queria dar banho, eu queria cuidar, eu queria ensinar a letrinha, eu queria ensinar a falar, eu queria ensinar como é que come. E eu tinha que terceirizar isso aí tudo, porque a profissão me chamava o tempo inteiro. Eu tinha o tempo inteiro que terceirizar a maternidade para eu poder sair. Então, assim, quando eu vejo as pessoas dizendo como se a maternidade fosse um estorvo, né? Como se fosse uma coisa ruim, assim. Gente, para mim, assim, eu sempre o que me frustrava era eu não exercer esse papel de mãe. Então, a partir do momento que eu consegui, estabilizei a vida, até por isso que eu consegui ter o Gabriel, que é o terceiro. Senão não ia ter condição. Não tinha emocional para ter mais um. Mas aí ele veio depois de 3 anos, né? Do MEI, né? 4. Ele tem 11, o Fabrício tem 15. Deu 4 anos. E como é que foi a fase, tipo, porque eles eram 2, já bem juntinhos, né? Tiveram muitos ciúmes do neném? Tiveram. Assim, ó, eles 2 não tiveram ciúme um do outro. Eles foram... Porque foi bem pertinho, né? Eu até digo, assim, uma dica, eu acho essa dica muito boa. Se você tem eles bem pertinhos, eles são super companheiros, e você tem um tempo que a mãe que tem só um não tem. Porque aquele neném sozinho, ele quer a mãe o tempo todo, porque ele precisa o tempo todo o adulto, ele serve como uma interface com o mundo. E aí, como eles estavam sempre em 2, era uma zona, né? Tipo, eu colocava eles numa mesinha no lado, assim, eu e o Marcelo, a gente conseguia sentar e comer. E eles ficavam ali, derrubavam tudo, faziam sujeira, mas faz parte. Então, assim, a gente tinha um tempo que eu via que as outras mães que tinham só um, não tinham esse tempo de... Porque daí um acompanhava o outro. E eles se bastavam, né? Lógico, tinha 2 para dar banho, tinha 2 para dar comida, tinha 2 para poder dormir. Mas, assim, o impacto que faz na tua vida é muda toda a tua vida a partir do momento que você é mãe. Ali começou uma fase diferente. Aí o segundo, ele entra redondinho. O segundo, ele vai que é uma beleza. Sabe aquela história que dizem, se o segundo fosse o primeiro, né? Mas é que assim, justamente porque o primeiro foi o impacto. E aí, eu louca para ter o terceiro, mas enquanto eu tava na cardio, não tinha condição. E aí, até que chegou um dia que o Marcelo disse para mim, viu, você ainda quer mais um? Eu falei, eu quero? Então vamos.
Falei, meu, que coisa boa. Só que aí ele não vinha, porque eu gostaria de ter ele mais pertinho, Mais tipo, uns 2 anos pertinho. e meio depois. Só que aí ele. Uhum. Aí todo mundo me fala, cada um dava um palpite, né? Ah, você tem que tomar mais cítricos. Ah, você tem que não sei o quê, ficar mais tempo. É, não fica pedindo menina. Eu falava, gente, mas eu não fico pedindo menina, mas será que eu fico pedindo menina? Mas enfim, era um guri, veio um guri, mas ele demorou, eu acho que de tanto que eu queria. E aí, quando eu desencanei, chegou uma época assim que eu lembro que eu ia ter uma festa da minha faculdade, da época da faculdade, então eu tinha uma festa, acho que de 10 anos de formada, e aí eu pensei assim, bah, agora se eu não engravidar, então beleza, então eu vou desencanar, não, também não queria ele muito mais tarde para não ter que Sim. começar tudo de novo. E aí eu pensei, só falta agora eu engravidar, porque daí eu vou na festa e não vou poder beber, né? Aí eu engravidei. Mas foi bem legal, Olha, foi uma festa de barrigão, assim, mas foi bem que legal, eu legal. estava bem feliz, porque eu queria o terceiro, sempre quis o terceiro. Que legal. E eles são amigos. Então, os dois mais velhos são muito amigos. São muito, Tá. muito amigos. E o Gabi meio sobra. Então eu lembro que a minha mãe me falava assim: ah, seria bom se você tivesse um quarto junto com o Gabi, igual eu tive os outros dois, um juntinho Sim. do outro. O problema, eu até queria, sabe, Abi? Só que o problema é assim, ó. 4 não cabe no carro. Quando a gente vai viajar, nós É 5, tipo, verdade. 4 já não cabe. Então, assim, ó, para ficar em hotel, para mim é sempre um rolo. Porque daí o quarto do hotel consegue socado colocar 2 lá dentro. Mas o É. terceiro fica. Agora tá ótimo, porque agora eles são grandes e eles ficam felizes da vida no outro quarto. Sim. Mas quando eles eram menores, nessa época, assim, que eles tinham 7, Não 6 e 3 ou dá para 6, deixar 12. sozinho. Nossa, era uma loucura. Como é que eu ia fazer? Uma criança de 7, uma de 6, eu não tinha como deixar em outro quarto. Não. Então, assim, para nós era sempre tudo complicado. Para ir para hotel, tinha que ter toda uma infra. Aí o carro também, quando tinha que caber 3 cadeirinhas, não tinha carro Nossa. que coubesse 3 cadeirinhas. E aí ainda bem, aí coitadinho do Pedro, ele que se dava mal, porque era o mais velho, aí ficava só com o Meio. assentinho, Ai, já cabia, tadinho. coitadinho, ficava espremidinho no meio do ali, mas nunca incomodou, querido do Pedro. Ai, querido. Então, e ainda assim, nessa fase que o Gabi estava um pouquinho maior, eu acho que o Gabi tinha uns 2 aninhos, aí eu descobri que o Pedro tinha síndrome de Asperger, que é aquele autismo leve. E aí Tá. porque quando a gente é mãe, tudo a gente acha que é culpa nossa. Tudo a gente acha que a gente errou, que a gente não viu. Daí eu só pensava, meu Deus, cadê a mãe desse guri? Como que ele tinha quase 7 anos e eu não tinha percebido que ele tinha isso? Porque era uma coisa muito óbvia na hora que caiu a ficha. E só caiu a ficha quando o meu colega aqui de Videira, que é o neuro, eu levei um exame de coluna, porque o Pedro tinha um pouquinho de escoliose, assim, que aparecia, e aí a Uhum. gente estava conduzindo isso. E aí ele falou assim para mim, Lúcia, você percebeu que quando ele abria a porta e abanava, quando ele ia chamar os outros pacientes na sala de espera. E aí o Pedro não olhava. O Pedro, ele olhava sempre assim para cima, acho que se não me engano para a direita. Para cima e para a direita. Falava contigo, te respondia tudo, mas não te olhava, não fazia contato visual. Sim. Mas isso era com os outros, quando ele ia numa festinha, quando ele estava encabulado, que ele não estava à vontade. Em casa ele olhava normal. E nos outros lugares não. Aí o que eu fazia? Bem o que não é para fazer. Dava Ô, Pedro, olha pra tia. Tipo, alguém ia falar com ele assim, eu gosto. Pedro, olha pra tia. Sabe, tipo, fazia tudo do jeito errado. Só que Mãe aí, chata. daí quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, gente, eu tava fazendo tudo errado com o guri. E daí eu comecei a correr atrás, porque daí assim, você Claro. descobre aquilo, aí você começa aqui, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Tá, e agora? O que a gente faz? Passo 1, passo 2, beleza, né? Aí você começa a ir atrás, de todo mundo, o que vai estimular o quê, como é que vão conduzir. Mas o guri, ele é uma benção, ele é super tranquilo. Ele falava pra mim assim, mãe, eu entendi. Tudo que eu tentava explicar pra ele, assim, ele só falava, sim, mãe, eu entendi, tá tudo bem, eu entendi. Que Coisa mais pequena. bonitinho. Uhum, sim, Que amor. Esse é o mais velho. é o mais velho. Uhum. Ah, é o mais velho. É o ruivo. Olha, o Ruivo? É o ruivo. Uhum. Ai, que lindo. É, eles são muito altos, né? Bom, vocês Eles dois são, são altos também, né? sim, os dois bem grandes, né? E eles são bem grandes. Uhum. Eles fazem algum esporte? O Fabrício joga basquete, o Tá, Pedro jogava, mas agora não tá jogando basquete. Eles fazem academia, né? E fazem pilates tá. também. Eu faço questão do pilates porque eu me preocupo com a altura, né? Para fortalecer a Sim. coluna, fortalecer a Ah, musculatura. Então aí eu falo, ó, podem fazer o que quiserem, mas pelo menos uma aula de pilates tem que fazer, né? Então eles fazem.
Que E bonitinho. meio assim, fazem porque a mãe obriga, né? Mas fazem. E é, até um tempo atrás eles treinavam Krav Maga também, só que aí com a Ah, pandemia bagunçou tudo e era muito contato, né? O Krav Maga não tinha como sim. manter. E aí depois eu acho que se dispersou tudo e aí acabou e a gente não continuou. Mas o Gabi treina handebol. O Ah, Fabrício que legal. quer. O Pedro treinou basquete durante um bom tempo e agora ele parou. Agora ele tá no segundo ano do ensino médio e não tá Uhum. mais em jogo, tá só fazendo academia. Mas E vamos. algum deles você vê que tem algum tino para medicina também? Então, difícil saber. É, Assim, ó, o Pedro não me fala, nunca me falou, mas nada. alguns professores já me falaram que ele disse que faria medicina. Mas se eu pergunto assim, eu pergunto, Pedro, você já tem alguma ideia do que você vai Sim. tentar fazer e tal? Ele não fala. Ele fala, não, eu tô pensando, ele não fala para mim. Então eu também Aham. não forcei, né? É, Mas assim, não. esse negócio de medicina, eu vi por mim, assim, essa idade a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia. Mas eu lembro que eu fui por eliminação, sabe? Eu fui pensando assim, meu Deus, isso não consigo, isso não vai, isso não vou aprender. E aí fui cortando. E aí meu pai que dizia para mim, olha, se você fizer medicina, não necessariamente você vai ter que trabalhar com pessoas, não necessariamente você vai ter que atender emergência, não necessariamente você vai ter que fazer tal coisa, porque existe um campo imenso. Agora, essa da auditoria caiu assim na minha vida como uma corda para eu sair daquele buraco que eu estava, que eu não sabia Sim. para que lado ir. Então foi muito bom, porque daí era um trabalho que era burocrático e terminava no horário que era que nem Claro. agora. Termina sempre esse horário. Terminou, não tem emergência, não me chamam, né? Lógico, tem os milindres, né, que a gente tem que. Sim, claro. E o legal é que você tem que se manter atualizado, estudando, então dá tempo de estudar. É Uhum. uma coisa boa. Que legal. É, É, porque a medicina ela tem várias vertentes. E esse negócio de plantão, meu Deus, durante um enlouque... tempo você vai bem, vai É, bem. E até, o plantão é bom de fazer, você se sente, parece energizado e você sabe que você está fazendo diferença. Eu sentia falta, assim, dessa emergência. entendi. Mas, passou. Chega uma hora que Deu. acabou. A gente não aguenta uma vida inteira fazendo, não dá, eu acho que é muito difícil. É, eu admiro, porque ainda mais tu que trabalha numa área que é meio vida e morte, né? Então, Cardiologia, quando você começou, era cardiologia emergência ali, é porque tá infartando, sei lá, tá acontecendo alguma coisa que tu tem que agir é, muito rápido, né? e tinha coisas drásticas, né? E assim, era aquela situação que eu acho a mais difícil para quando a gente tem filho pequeno, que era assim, chamou, tem que ir. Não é igual você dizer assim, vai indo lá no hospital e o pessoal vai botando um sorinho e depois eu chego. Não, né? Você tem que chegar junto para, tipo, se der uma dor no peito e se realmente for alguma coisa, quanto mais você ganhar tempo, mais você ganha coração, mais músculo Claro, você salva. Então não tem que esperar arritmia, menos ainda, né? Então pois é. era. É, E é delicado com o filho, por exemplo, você estava dando banho, você te liga, você tem que ir, senão. tem, E tem que, aí? E a criança lá tá não, você tem molhada, que ter pelada. sempre alguém, você tem que ter sempre alguém para você soltar, para você poder ir. Por isso que eu falava, era muito frustrante essa Uhum. sensação. Era muito assim, me doía, eu percebia que eu. E a gente sente culpa, né? Mãe sente culpa, mãe sente Claro. culpa. Então, tudo era, sentia culpa porque não Sim, ou conseguia. numa festinha, ou sei lá, acontece alguma coisa e tem que sair. Na hora do É, parabéns, tu tem que você sair, tem não tem que. escolha, tu não tem escolha, né? É, E, e é delicado. Tem gente que fala, não, mas é médica. Tem uma vida super, tem uma vida super de boa, não sei o quê, tem muito dinheiro. Eu falei, tá, e o outro lado? É, Ninguém, né? e a gente mesmo, a gente sempre pensa, não, mas assim, eu dou conta, né? Porque a gente dá conta. Só É, que aí quando você começa a perceber que você está tirando de alguém aquilo que era direito da pessoa, que é, é. por exemplo, o fato deles ficarem sem mãe, né? Tipo isso de, tem uma festinha do Dia das Mães, mas não deu Tu para não ver pode. bem a apresentação. Porque chamaram, ou porque estava na UTI de plantão, não tem como Nossa. trocar, alguma coisa que acontecesse, né? Ficava devendo. E para uma criança, agora talvez eles entendam mais, ok, É, né?
mais pequeno não entende que porque a gente faz a apresentação da escola procurando a mãe. A mãe, né? Sim. A gente faz lá cantando, que nem canta direito, mas a gente tá com o olho aqui, ó, só na academia, a gente brinca, né? Você consegue perceber a hora que ele te acha, né? Nossa, a hora que acha. Aí pronto, aí eles ficam popstar. Canta, sorri, faz tudo. É, bem assim. Imagina se não puder ir. Aí é uma coisa que é muito frustrante. E criança pequena já desenvolvendo esse tipo de frustração, eu concordo contigo. Acho que não vale a pena mesmo. E pra gente é muito ruim também. Eu não sei nem se eles não superam melhor do que a gente acha. Mas a gente se sente muito culpada, sente muito mal, assim, de... Às vezes eles não dão nem muita bola. Bom, hoje em dia eles não dão absolutamente bola. Né? Hoje em dia... hoje em dia tá muito tanto que agora eu vou voltar a reivindicar. Porque, assim, a última festa junina que foi agora, fim de semana passada, eu fui desconvidada. Porque era assim, veio o aviso da escola que teria sexta-feira no horário da aula, a festa junina, e os pais seriam recebidos a partir das 8h30. Então, era para os alunos entrarem no horário normal, e a partir das 8h30 os pais que pudessem estavam convidados a assistir as apresentações. Aí eu dizia assim para mim e para o Marcelo, vocês não precisam ir. Viu, mãe? Na boa, vocês não precisam ir. Mãe, não faz chuquinha nem trancinha. Então, eu entendi que não precisa, mas eu quero ir. Se eu puder, eu vou. E ele, tá bom, então vai. Que horror, né? Mas vocês eram assim com a tua mãe? Eu acho que nessa idade a gente não... Eu achei muito estranho, porque no segundo grau, aqui, para nós era o segundo grau, agora é o ensino médio, né? No ensino médio a gente não ia, as festas juninas que a gente ia, lembra? Era lá em Iomerê, ou era outra coisa. Na rua, até o SIC fazia uma festa super famosa na rua. Esse ano não foi fechada na escola, não sei se foi por causa da pós-pandemia, mas assim, a gente ia gandaiar sem ser esse negócio de dançar quadrilha e se apresentar, era diferente. E apresentava a quadrilha quando era pequenininho. Quando eles eram pequenininhos, aí sim, né, eles ficavam procurando se a gente estava assistindo e tal. Mas agora, eu achei muito estranho eles quererem ir. Porque no final, ali, quando eles estavam ali pela 7ª, 8ª série, eles não queriam saber. Não queriam festa junina, não queriam ir, não queriam pintar o rosto, não queriam botar a roupa caipira. E aí agora eu achei que tinha me livrado para sempre. Eu pensei, isso não vai me preocupar. Mas não, eles quiseram, os dois falaram, não, eu quero, os dois. Eu pensei, meu Deus, deve ter mulher na história, né? Nem era só gandaia mesmo. Meu Deus. Ô, Lúcia, tu vai ter 3 noras. Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. Nas melhores das hipóteses. Porque eu fico pensando, sempre pode ter um que não casa, sempre pode ter um que fala outra coisa. Então não vamos reclamar, vamos esperar. Espera, dá tempo ao tempo, né? Mas 3 horas deve ser difícil. Tipo, eu imagino que eu não seja uma pessoa muito fácil, assim, de relacionamento com noras. Não sei. Tô ciumenta! Eu acho que sim. Já admitiu que é uma mãe ciumenta. Mas assim, eu já tô trabalhando minha cabeça para não ser, sabe? Já tô... que legal. Tô tentando ficar muito na minha, assim. Porque filho a gente cria pro mundo, né? Então, claro. Vamos lá. Mas existem certos ciúmes que eu acho que é impossível não ter, né? Eu acho que é assim, a sensação que eu imagino, assim, é que você fique mais sempre achando que podia ser melhor. Sabe aquele negócio totalmente... entendi. Que assim, ai meu Deus, a menina faz qualquer coisinha e você já pensa, mas olha, podia ser melhor. Mas não tem isso, né? Imagina, a pessoa é a pessoa que eles escolheram. Claro. Ai, meu Deus, Lúcia, nossa, quanta história. E que legal saber que você vai voltar, né? Voltar, recomeçar, assim, né? Numa outra estrutura da medicina. Totalmente outra abordagem, porque assim, na pandemia, quem não repensou, né? Eu imagino assim, todo mundo. E o que foi bom é que eu tive a oportunidade de fazer muita aula, muito curso, muita coisa que fazia um bom tempo que eu não estava conseguindo, até porque eu tinha ele. Menor, né? Fazer aulas presenciais, cursos presenciais, estava fora de questão. Porque aí eu não tinha uma estrutura para deixar eles, para eu poder ir fazer. Então, o que foi bom para mim foi essa história do online.
tudo que eu consegui, eu fiz. E foi muito bom. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, ó, o nível de facilidade hoje de aprender assim, absorver informações e dados com uma tranquilidade muito maior do que na época da faculdade, que na época da faculdade a gente só fazia isso, não tinha todo o resto de compromissos e tal, mas parecia que era muito mais difícil. E agora é um negócio que flui, tanto, lógico, né? A gente já viveu, a gente já teve toda a experiência prática, então é outra maneira. Mas, assim, essa história da medicina funcional integrativa é um caminho sem volta, porque você começa a estudar aquilo ali e faz pum na tua cabeça. Então, assim, eu agora vou por aí. Não volto atrás. Acho que está dando uma mudada também em relação a isso. Tô bem até feliz, os pacientes, né? As pessoas estão muito mais orientadas, estão muito mais, assim, todo mundo acordou. E eu acho que, assim, na pandemia, aconteceu esse baque, que para mim foi, tipo assim, foi realmente uma frustração eu constatar que existe, sim, essa manipulação de o quanto que as grandes indústrias tentam dar as cartas, né? Tipo assim, elas criam o problema e criam a solução e depois elas empurram aquilo como se fosse a única solução, quando a gente vê que não é. Mas o que eu tô achando muito bom, as pessoas estão muito ligadas, as pessoas estão estudando, estão vendo, as perguntas que vêm dos pacientes, assim, eu fico feliz de ver. Às vezes eu vou dizer assim, olha, a gente vai precisar mexer na tua dieta, vamos tirar isso aqui. Aí a pessoa fala, doutora, isso aí eu já estou fazendo, já faz mais de 4 meses, porque eu acompanhei o doutor fulano que me fala, e eu entendi isso, eu comprei uma apostila. Sabe, assim, as pessoas estão num nível que não é mais fácil de cair em falcatrua. Isso é muito bom. Lúcia, você assistiu Os Filhos do Privilégio na Netflix? Não. Os Filhos do Privilégio, não. Se tiver tempo, e também deixa a dica aqui, é sobre... Anota, é sobre mais ou menos isso que você acabou de falar. É meio até assim, mas é interessante. Sim, é bom abrir, né? Exatamente, visão. Faz para refletir, entendeu? É uma coisa que a gente indústria farmacêutica, assim, né? Que a gente tem que refletir sobre isso também. Então, assustador, sim. Né? Então tem que cuidar. Ai, Lúcia, que legal! Ai, que legal saber tudo isso. Nossa, quanta mudança! Porque agora na pandemia, que nem se falou, tá todo mundo mudando. Eu acho que quem aproveitou e conseguiu transferir para uma parte boa, né? Estudar, pegar a melhor parte, vai conseguir para frente. As pessoas tiveram, né? Que a gente teve, todo mundo teve que se adaptar de alguma forma. E assim, quem conseguiu repensar a ponto de falar assim, olha, dá para ir por aqui. Foi uma baita oportunidade, né? Esse negócio as possibilidades que se abriram, lógico que teve um monte de coisa ruim que aconteceu, mas as possibilidades que se abriram, a gente tem que agradecer e aproveitar. Essa avançada que deu na parte de online, digital, à distância, isso que aconteceu com a medicina, graças a Deus, porque, por exemplo, olha, eu fiz uma consulta dos 3 meninos com uma endócrino pediatra que estava totalmente fora do meu alcance. Porque se eu quisesse levar, eu tinha que fazer a viagem, pegar hotel, armar todo um circo, perder aula, arranjar um horário. E assim, fazendo a online, lógico, tem as suas limitações, mas dá para tranquilamente. Eles têm o pediatra aqui, aí a especialidade endócrino pediatria, ela consegue conduzir muito bem online. Então, isso não era possível. E aí ficou possível porque foi uma exigência das circunstâncias. E eles tanto viram que era bom que não reverteram, né? Ficou, continuou. Que bom. E que bom que existiu isso, né? Porque isso foi um avanço muito bom mesmo. Gerou em 20 anos, eu acho, assim, uma coisa devagar. Muito bom. Ai, Lúcia, quero agradecer você. Obrigado por ter topado aqui conversar com a gente. Foi muito legal. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. E quando eu for para a videira, a gente combina alguma coisa, um café. Vamos mesmo, né? É verdade. Vamos? Quando você quer, avise. Avise que a gente combina. Aviso sim. Tá bom? Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tudo bom. Obrigada. Tchau.